O que é ser médium? Boa noite, meus irmãos. Bem, primeira pergunta sobre o que é ser médium. Ora, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele demonstra a sua preocupação linguística na condição de linguista e gramático que ele era. A preocupação de Kardec, que ele aprendeu desde a escola de Pestalozzi, é dar uma definição precisa a cada palavra, para evitar uma palavra polissêmica, com vários sentidos, ou afibologia, duas palavras com o mesmo sentido. Então, nós vamos ver na série do Netflix uma série chamada Medium, em inglês Medium, que uma mulher colabora com a polícia, porque ela é paranormal. E nós vamos ver, em algumas traduções bíblicas, dizendo que Deus manda para o inferno quem evoca médiuns espíritas. A estranheza é que a palavra médium foi criada por Kardec, assim como a palavra espiritismo, do latim medianeiro. E é estranho que um livro escrito há 2000 anos antes de Cristo use uma palavra que foi inventada 4000 anos depois, para condenar os tais os médiuns espíritas do espiritismo que não existia. Então, logicamente, a palavra não foi tomada no sentido que o seu criador fez. Assim como a paranormal, que dá o título da série Medium, e que não vê, e que não sente, e não fala com espírito nenhum. Então, nós espíritas queremos trazer a palavra espiritismo e a palavra médium para o sentido em que ela foi criada, que é a acepção espírita. Cada um entende como quiser. Tem gente que acha que médium é quem se arrepia e dança tambor, ou quem prevê o futuro, ou quem joga cartas, ou quem sabe o que está passando na casa do vizinho sem precisar de fofoca. Mas a definição espírita, dentro da terminologia espírita, da sistemática espírita, é: o médium é aquele que é intermediário entre os encarnados e os desencarnados, e sente, em algum grau, a influência dos espíritos. Então, o médium é aquele que faz a intermediação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Todo aquele que tem essa capacidade, em algum grau, é chamado médium. E Kardec diz que raríssimos são aqueles que não têm, pelo menos, rudimentos dessa faculdade. A nossa próxima pergunta vem através do WhatsApp. Tenho frequentado um centro espírita há muitos anos, em minha cidade, mas gostaria de saber como um médium pode ser considerado perfeito para essa missão. Todos nós temos uma missão e todos nós somos imperfeitos. A imperfeição é da natureza humana. O homem é um espírito encarnado num mundo de provas e expiações. Não existe médium perfeito. Kardec nos alerta que todo médium deve ter submetida todas as suas comunicações ao crivo da razão e da ciência.
outras obras, como a obra de André Luiz, nos alerta que a faculdade mediúnica pura não existe. O que existe é a faculdade medianímica. É impossível um espírito se comunicar através de um médium de forma perfeita. A comunicação sempre vem com algo do médium. E existe grau maior ou menor de animismo. Todo médium é sujeito à mistificação. Todo médium comete erros. E toda a produção mediúnica de todo médium tem que ser fiscalizada o tempo todo. Um dos exemplos de animismo que eu posso me recomendar, Chico Xavier se tornou conhecido, célebre, pelas cartas que os filhos desencarnados escreviam para a mãe. Filhos de 13, 14, 15, 20 anos. Alguns desencarnaram por acidente de moto, outros por acidente de carro, outros eram entregue a bebidas. Raríssimos aqueles que eram religiosos. Em toda comunicação de Chico Xavier, só existem palavras elevadas, português perfeito e raríssimas gírias. É o animismo de Chico. Não importa o espírito que vem através do Chico, ele sempre escreve bonito. Mesmo sendo um rapaz de 18 anos que se drogava, que bebia e etc. Se vier através de Chico, minha querida mãezinha, o mundo espiritual aqui, nunca vai sair numa psicografia de Chico Xavier um impropério, um xingamento. É o filtro mediúnico. É o animismo dele. No sentido de intermediário, então, ele não foi um médium perfeito. Volto também, porque Chico Xavier é tido como o maior médium de todos os tempos. E aí, falando da perfeição de Chico, eu lembro uma história que muitos de vocês devem conhecer. Uma vizinha de Chico matou o cachorro dele. Cachorro que Chico amava. Deve ter pessoas aqui que amam cachorros, né? Tanto é que escreveram uma música: troque seu cachorro por uma criança pobre. E aí Chico, na semana seguinte, chegou para psicografar. O espírito protetor dele, o mentor dele, disse: ó, Chico, não vai dar para sair nada. Hoje não tem produção mediúnica nenhuma. Mas, Emmanuel, o que é que está acontecendo? Você está magoado com a mulher que matou seu cachorro. Não vou conseguir fazer nada. E agora? Ah, Chico, descubra alguma coisa que ela quer muito e dê para ela. Aí ele chegou na reunião seguinte: ó, ela quer uma máquina de costurar. Uma máquina de costurar é muito cara. Chico, se você quer ser médium, parcele e compre a máquina de costurar da mulher que matou seu cachorro. E Chico passou um ano pagando a máquina de costurar. Então, nem Chico era um médium perfeito. Não existe médium perfeito. O que existe é o trabalhador disposto a trabalhar. Como diz Jesus: cada um tome sua cruz e siga-me. Pegue sua missão e vá adiante. Ah, mas eu não sei qual é a sua missão. Isso é egoísmo nosso. Tem pessoas no mundo passando fome, tem crianças abandonadas, tem jovens se suicidando, tem gente depressiva. Sua missão é o que aparecer na sua frente. É simples assim. O mundo está sofrendo, a nossa missão é em direção à dor. E nós nunca estamos prontos para ela. Nós só executamos por causa da misericórdia de Jesus. O médium que acreditar que está pronto e que é o médium perfeito, ele está à beira do precipício. Pergunta feita pela plateia: quem pode participar de reuniões mediúnicas? Apenas médiuns ostensivos?
Aí vem uma série de literatura. Deixa eu explicar como é que tem diversos tipos de reunião mediúnica. Como é que os centros espíritas fazem a reunião mediúnica? Nós dissemos que nenhum médium é perfeito. Então, logicamente, por trás de todo médium tem um grupo que fiscaliza a produção mediúnica dele. Então, se todo mundo for médium, quem é que vai fiscalizar o que está acontecendo? Kardec, apesar de ser um espírito superior, ele não era médium. Como ele poderia ser o codificador do espiritismo sendo médium? Então, a composição ideal é metade de médiums e metade de não médiums. E o ideal mesmo é que os doutrinadores sejam médiums intuitivos. Agora, aqueles médiums, isso não é uma regra fixa, né? Aqueles médiums de psicofonia que o pessoal chama de incorporação, a gente fica com receio de eles irem doutrinar os espíritos e eles entrarem em transe. Mas a regra é clara. Toda vez que tiver um médium em transe, tem que ter alguém do lado que não está em transe. O médium não tem condição de avaliar a sua produção mediúnica porque o médium está no estado alterado de consciência. Médiuns espíritas, dentro da disciplina espírita, dentro da prudência espírita, né? Porque médium é ser intermediário, qualquer um pode ser. No manicômio tem médium, no presídio tem médium. Mas o médium espírita, dentro de uma disciplina espírita, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com outros médiums que confirmam o seu fenômeno e trabalham sob a supervisão de uma equipe que não é médium e que vai ficar com os olhos bem abertos para ver o que é que está acontecendo e depois relatar para o médium. Então, a composição clássica da reunião mediúnica envolve pessoas que são médiums e outros que não são, ou pelo menos não são médiums tão ostensivos. Porque uma reunião só com médium é uma bagunça. Vai todo mundo entrar em transe e todo mundo fora de si e só Deus sabe o que vai acontecer. Precisa do dirigente mediúnico, precisa do doutrinador e precisa de um grupo para dar sustentação, inclusive energética, para o médium. A gente chama de doadores de energia. É a composição básica das reuniões mediúnicas dos centros espíritas, dentro da disciplina espírita. Porque para ser médium não precisa ser espírita. Tem um ditado que é o mais ignorante do mundo, que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O que mais tem atrás do trio elétrico é morto e médium. Está cheio de médium lá. Então, mas dentro do centro espírita, a disciplina é outra. A nossa próxima pergunta vem o povo perguntando, pergunta de vídeo. Olá pessoal, eu sou Bernadette de Feira de Santana. A minha pergunta é: como entender as defesas espirituais de uma casa espírita? Os obsessores podem invadir e desorganizar os trabalhos da casa? As defesas espirituais de qualquer lar, de qualquer lugar, dependem do pensamento de quem habita. Quando você faz o evangelho no lar, você emite luz e os espíritos obsessores não conseguem entrar, porque eles se incomodam com a sua luz. A sua luz os ofusca. Então, não é questão de ser centro espírita, de não ser centro espírita.
A questão é de quanta luz tem no ambiente. E se há um trabalho sério e se há luz, os espíritos planejam barreiras magnéticas. Isso na literatura de André Luiz está sobejamente relatado. Organizam a reunião. Quando é um centro espírita, inclusive, o trabalho mediúnico que André Luiz relata é dentro de uma casa, dentro de um lar. E todos os médiuns bem sintonizados, né? E aí os mentores da casa, eles trazem os obsessores que estão autorizados a se comunicar e botam numa plateia dentro de uma barreira energética. Mas a regra é clara. Seja em centro espírita, seja em igreja católica, seja igreja evangélica, seja na sua casa, os espíritos trevosos não entram onde há luz. Então trabalhe para que haja luz no seu centro espírita. Porque se não houver luz no seu centro espírita, pode botar a foto de Kardec à vontade, que os espíritos obsessores entram, tomam conta, e eu vou dizer, tem muito centro espírita que o mentor do centro é um obsessor. Então tudo depende da luz de quem frequenta. Disse Jesus: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se as pessoas do centro se amam, os espíritos impuros vão ter dificuldades de atuar. Se as pessoas daquele centro espírita não se amam, podem ler o Evangelho segundo o Espiritismo 10 vezes, que os obsessores vão estar lá do lado, atribulando o trabalho. Alguém da plateia tem pergunta a fazer? A minha pergunta é no seguinte sentido. Uma mediúnica voltada para os trabalhos de desobsessão, como é feita a triagem dos espíritos que vão ser atendidos, dos necessitados? Há uma triagem prévia do plano espiritual, ou de certa forma os encarnados na mediúnica podem evocar algum espírito sofredor e necessitado? Obrigada. Isso é um tema mal entendido pelo movimento espírita. Nós demonizamos as evocações. Enquanto o título do livro dos médiuns é Manual Prático dos Médiuns e Evocadores. Você pode evocar, mas via de regra, nós deixamos com os dirigentes espirituais da casa a tarefa de escolher os espíritos que vão se manifestar. Sendo que a reunião mediúnica de desobsessão é o nível mais avançado que tem no centro espírita. Por quê? Tem a reunião mediúnica de desenvolvimento mediúnico, onde começa com os médiuns novatos, a reunião mediúnica, e o terceiro nível seria a reunião de desobsessão. Isso não é uma regra, isso é a praxis. Então, a reunião mediúnica de desobsessão é a mais disciplinada, com médiuns mais preparados, com frequentadores mais preparados. Não existe uma regra que não lhe permita evocar, porque Kardec fazia isso. Poucas pessoas sabem disso, mas existe um livro chamado A Obsessão, de escritos de Kardec sobre o assunto. E Kardec relata, ele desobsediou uma mulher sem nem ela saber o que estava acontecendo. Porque ele resolveu tratar aquela mulher e evocou o obsessor dela, ela nunca foi no centro. E tratou. Não é impossível. Se você faz uma prece para uma pessoa, você evoca. Outra coisa.
Se a pessoa frequenta o centro, passa pelo atendimento fraterno, naturalmente, aquela pessoa está evocando os seus obsessores no momento que ela vai para o centro. Então, naturalmente, os obsessores que vão para a reunião mediúnica são os obsessores dos frequentadores. Aliás, os primeiros obsessores a serem tratados na reunião mediúnica são os obsessores dos médiuns. Aqueles que acompanham os médiuns. Então, na prática, porque a evocação é um processo complicado, porque você não sabe efetivamente se o espírito estabelecer a identidade de um espírito, na prática nós costumamos deixar com a direção espiritual a incumbência de dizer quem é que vai comunicar e quem não vai comunicar. Mas não é impossível fazer uma evocação. Sendo que para evocar você não precisa falar. Se você estiver dentro de uma mediúnica e você pensar numa pessoa, você está evocando os espíritos relacionados com aquela pessoa. Se você estiver dentro de uma mediúnica e você fizer uma prece para fulano de tal, você está evocando toda a situação daquela pessoa. E, eventualmente, vem espíritos relacionados com aquilo. Mas este não é o problema. O problema é quando você volta para casa e resolve comentar com seu vizinho o que aconteceu na mediúnica. Aí você está evocando para sua casa o espírito obsessor que se comunicou na mediúnica. É por isso que nós espíritas resolvemos os nossos problemas obsessivos dentro da mediúnica, não saímos falando, comentando, mentalizando, nem levando os problemas da mediúnica para casa. Nesse sentido, é quase impossível um centro espírita sem evocação, porque no momento que a gente entra na mediúnica, a gente quer atender as pessoas do centro. Mas, via de regra, a boa prática, o que nós temos praticado é deixar o tratamento, a lista dos espíritos que devem ser atendidos sob a direção da direção espiritual do centro, porque a gente acha que eles sabem mais do que a gente, que eles sabem as necessidades, a gente deixa esse planejamento com os espíritos. A nossa próxima pergunta vem no Facebook. Ouvi falar em reuniões mediúnicas abertas e fechadas. Qual a diferença e qual é o ideal? Isso são formas práticas de fazer, né? Vamos lá. Uma reunião mediúnica aberta. Entra quem quiser. Sob o aspecto do médium. O médium é um ser muito sensível. O médium é uma antena. Então, ele capta a psicosfera, que é a união de pensamento das pessoas que estão na mediúnica. Ele capta, inclusive, isso de forma inconsciente, viu? Ele reage de forma inconsciente. Ele capta, inclusive, os pensamentos que as pessoas estão mandando para ele. Eu tive uma experiência pessoal sobre isso, foi uma grande lição. O médium começou a dar comunicação e eu pensei, isso não é espírito, coisa nenhuma. A comunicação parou na hora. Meu pensamento negativo interrompeu. Aí vamos lá. Aí você pega um ser desse, que é uma antena, que vai entrar em transe. Você como médium, deve ter muitos médiums aqui. E você vai abrir a porta a pessoas curiosas. Quero ver se é médium mesmo. Me dê o número da Mega Sena. Quero saber onde estava meu marido no final de semana passada. Né?
Entra um bêbado na reunião mediúnica. Saiu do bar, não tem nada para fazer, entra. Vocês acham difícil? Eu já dei palestra muito bêbado em doutrinária, eles entram, é uma maravilha. Né? Entra pessoas com problemas psiquiátricos, entra pessoas com... entra outros médiuns carregados de seus obsessores, ou entra simplesmente o homem mundano que não tem a menor disciplina psíquica. Aí você bota o médium nesse meio. Só para quem não conhece o que é um médium. O que é a sensibilidade de um médium. E como ele tem a capacidade de ser esponja. Principalmente na hora que ele está em transe. É praticamente uma violência. Mas vamos lá, vamos dizer que o médium tem couro grosso, né? Tem aqueles que tem, né? Que tem aquele campo vibratório que faz e acontece. Do lado do público, o cara é curioso. Aí se comunica com um daqueles obsessores que gosta de gritar, de ameaçar, de falar. E entra o curioso, entra a pessoa que quer conhecer espiritismo. Aí vê aquela penumbra, vê aquele pessoal falando aquelas coisas estranhas. Aí de repente uma mulher dá uma comunicação de um cangaceiro e muda a voz. Pior do que isso, o cangaceiro levanta e aponta o dedo pro cara. Eu conheço você das vidas passadas. Você está fazendo o que aqui? Eu vou te pegar lá fora. O cara que queria conhecer espiritismo. Meu Deus, eu fui no centro, tem um cangaceiro que quer me pegar. Rapaz, e agora o que será de mim? Vou acender umas velas, vou passar um incenso. Toda vez que ele passar por uma encruzilhada, ele vai lembrar do cangaceiro. Agora, quando é uma pessoa preparada, uma pessoa com conhecimento doutrinário, porque a gente ouve todo dia, né? Aí vem um espírito terrível, que sabe da sua vida toda, sabe o que você fez na encarnação passada, que diz que vai fazer acontecer e diz assim: eu vou te matar. Uma pessoa preparada diz o quê? Meu irmão, se for da vontade de Deus, porque eu vou fazer acontecer. Pode fazer, eu mereço mesmo. Porque você não sabe de nada. Não sei mesmo não. Porque uma pessoa, um doutrinador, ele tem que ter humildade, ele tem que ter preparo psicológico para lidar com o desencarnado. Para não se assustar, para não se espantar com ameaças que a gente recebe o tempo todo. Sobretudo com provocações. Você acha que sabe mais do que eu, mas você não sabe de nada. Não entrar no clima psicológico. Então, existem reuniões mediúnicas abertas? Existem. Eu pessoalmente acho que é uma fábrica de maluco. O médium já é um ser que precisa se esforçar para manter a sanidade mental. É oração todo dia. E ele ainda se submete a dar uma comunicação mediúnica na frente de um monte de estranho, abrindo a intimidade dele, captando um bocado de energia. É uma fábrica de maluco. É minha humilde definição de reunião mediúnica aberta. Existe um privilégio espiritual para as pessoas que nascem médium? O que é uma reunião mediúnica? Pergunta do Instagram. O privilégio das pessoas que nascem médiums é uma grande oportunidade de pagar os pecados. É por isso que as pessoas nascem médiums. Né? Você pode... Olhe como Deus é misericordioso. Com algumas décadas de reunião mediúnica, você pode limpar a barra de umas 5 encarnações. Esse é o privilégio da mediunidade.
Aí quando o cara está muito complicado, manda para vir para a Terra Médium. Vamos lhe dar a oportunidade de você... Olha, vamos botar aqui na fila uns 50 obsessores seus, a gente vai cuidar nessa encarnação, o resto fica para a próxima. Esse é o privilégio espiritual de quem nasce médium. A oportunidade de servir. O privilégio do médium é a oportunidade de servir. Quem não recebe essa oportunidade de servir mais contundente, porque a mediunidade conduz a pessoa a uma situação obrigatória por causa dos sintomas dela. Todo mundo erra. Ninguém presta, mas o médium sente. O médium sente a problemática dele de uma forma mais intensa. O que chama mais aquele ser humano ao caminho da retidão, né? O homem normal, ele bebe uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas para ficar bêbado. O médium só precisa passar na porta do bar. Aí ele já começa a ficar zonzo, só de ver os outros beberem. Quer dizer, então o que é que faz uma pessoa encarnar médium? É quando o espírito protetor diz assim, agora você vai ou racha, eu vou consertar você de qualquer jeito. Não, como é isso? Você vai nascer com a mediunidade, você vai começar a ver as coisas, vamos ver se você se conserta dessa vez. Uma grande oportunidade, uma das maiores oportunidades de um espírito. Oportunidade de regeneração. A bênção da mediunidade é a oportunidade de regeneração. Essa é a característica espiritual das pessoas que nascem médiuns. Aquelas que têm uma porta aberta para o autoconhecimento e para o trabalho do Cristo. Quem não tem essa mediunidade deve ter outras oportunidades de trabalho. Então, quanto mais a pessoa é necessitada no caminho de regeneração, mais médium ela nasce. Por isso que no Evangelho diz que nos últimos tempos, vossos velhos e vossos filhos profetizarão. Porque no momento da transição planetária e no mundo de regeneração, onde não é aceito mais a hipocrisia, os canais mediúnicos e os canais paranormais, são coisas diferentes das pessoas, se abrem porque chegou a hora. Ou você se entrega para a verdade, não tem mais meio termo. É sim, sim, não, não. Por isso que o número de médiuns está aumentando. Por causa desse momento de regeneração, de tratamento das pessoas. Chegou a hora, o povo pergunta, mais um vídeo com uma pergunta. Oi, gente, eu sou Gorete de Feira de Santana. Gostaria de saber, numa reunião pública, como ocorre o socorro espiritual. Na reunião doutrinária, né? É a reunião pública. Primeiro pela instrução. O maior socorro espiritual que existe é a superação da ignorância. Pela instrução. Segundo, pelo isolamento magnético. Seu obsessor tem tendência de dar um tempo enquanto você está dentro do centro espírita. Aí a pessoa, arejamente, ganha um alívio nos sintomas. Porque o centro espírita, ele tem a egrégora, a psicosfera das atividades desenvolvidas. Então você se reabastece energeticamente, você eleva o padrão do seu perispírito, eleva o padrão do seu pensamento, o que pode ocasionar com que seu espírito protetor consiga lhe dar os conselhos que você não consegue ouvir em casa ou no trabalho. Por 2 razões. Porque está estressado, dispersivo e num ambiente espiritual negativo e sintonizando com aquele ambiente. Então você saiu do ambiente, se desliga das coisas materiais
começa a pensar das coisas espirituais, só essa mudança de sintonia já é um bom motivo para vir para o centro. Só para aquele indivíduo sair da sintonia do dia a dia, que é a sintonia de ganhar dinheiro para ver quem tem a roupa mais bonita, e entrar na sintonia de procurar as coisas de Deus, a pessoa abre a mente para o seu entendimento e para os conselhos do seu anjo da guarda, seu espírito protetor, que está lá do seu lado o tempo todo, mas não consegue falar contigo. Pode conseguir na hora que você estiver concentrado no centro espírita. Outra coisa, reunião de magnetismo. Como tem um magnetismo de muita gente reunida, num padrão de pensamento mais alto, a sua presença aqui pode produzir a cura de doenças físicas. Sem o passe. Só a sua presença aqui. Por causa do magnetismo dos outros. Formando uma pilha. Onde uma pessoa naturalmente doa energia vital para quem não tem. Então, a simples presença de uma pessoa no centro espírita pode curar uma doença orgânica. Por causa do magnetismo animal das pessoas e por causa da energia espiritual das pessoas e por causa da energia espiritual dos espíritos. Afinal de contas, nós estamos reunidos aqui falando bem. Não estamos sendo aqui vítimas de vampirizadores como são em outros ambientes. Então a pessoa sai mais calma, revigorada, alimentada energeticamente e, eventualmente, os espíritos trabalhadores do centro, os desencarnados, eles podem segurar o seu obsessor aqui para ser doutrinado na próxima reunião de desobsessão, que é outro critério também da espiritualidade escolher. A pessoa vem para o centro espírita e, se possível, os mentores da casa já seguram o obsessor da pessoa. Porque a doutrinação pode ser feita desencarnada. Então, toda reunião, eu digo, um espírito pode ser doutrinado mesmo sem a comunicação mediúnica. Então, toda reunião doutrinária é uma reunião de desobsessão. Resumindo, toda reunião, toda palestra pública espírita é uma reunião de desobsessão. Você desobsedia o encarnado da sua auto-obsessão, você doutrina os desencarnados que estão acompanhando ele e você fortalece o campo magnético daquele encarnado. Mas existem também outras terapêuticas, como o passe e a reunião mediúnica propriamente dita. Mas toda reunião doutrinária é uma reunião de tratamento espiritual e desobsessão. Sobretudo porque a reunião doutrinária pode trazer o efeito mais profundo no espírito. Porque tirar um obsessor, curar um corpo, curar uma dor de cabeça, curar uma indisposição, são efeitos paliativos superficiais. A única conquista real do espírito é a sabedoria e o amor. E a reunião doutrinária é formatada para dar a sabedoria, que é a conquista real do espírito, que é aquela conquista que vai fazer com que a gente não precise mais tomar passe para se sentir bem. A cura real do espírito é o conhecimento e o amor. E como nós estamos aqui dedicados ao conhecimento, nós estamos executando parte da cura real do espírito. Mas a cura vem mesmo quando a pessoa deixa de ser frequentador de doutrinária e passa a ser trabalhador espírita. Que aí ele está no processo de aprendizado do amor, que é a cura real do espírito. A próxima pergunta vem também do WhatsApp. Quais os cuidados
o participante de uma reunião mediúnica deve tomar no dia da reunião? Alimentação, sexo, oração. Existem algumas lendas sobre isso, né? Algumas pessoas acham que não pode comer carne no dia da reunião. Outras pessoas acham que não podem fazer sexo. E a oração é para orar várias vezes por dia, todo dia. Não é no dia da reunião mediúnica, não. Tá bom. Se você comer uma feijoada antes da mediúnica, vai prejudicar os trabalhos. Né? Você vai ter reunião mediúnica de noite. Aí você come aquela feijoada meio-dia. O negócio não vai dar certo. É uma questão de bom senso. Né? Depois vem aquele sono. Você não pode dormir durante a tarde. Já chega cansado. Chega com a barriga cheia, arrotando, o negócio complica. Né? É simples assim. A energia não fica legal. A energia sexual é muito importante para a mediunidade. Se você não fizer sexo no dia, talvez poupe mais energia para a atividade mediúnica. Mas não é uma regra. Não é uma regra absoluta. E oração, voltamos a dizer. O espírita, não o espírita, qualquer ser humano que tenha juízo, ora várias vezes ao dia, todo dia. Se você tem juízo, você chama por Deus toda hora. Senão você acha que é autossuficiente e resolve fazer uma oração 15 minutos antes da mediúnica. E aí quer resolver todo o seu padrão negativo na hora da mediúnica. Porque, veja bem, colocado o sexo aqui, o espiritismo não tem o mesmo entendimento que algumas religiões têm sobre o sexo, que é achar que a condição celibatária é uma condição de mérito espiritual, e não é. Então, o casal que pratica sexo com sintonia está se alimentando um ao outro. Então, não há problema nenhum no desenvolvimento espiritual. E a pessoa que não faz sexo pensando que vai se dedicar a Deus e ficar neurótica por causa do desejo sexual reprimido, quando chegar na reunião mediúnica, vai produzir fenômenos anímicos, frutos dos problemas sexuais. Pode uma mulher dar uma comunicação de uma pombagira e a pombagira ser apenas o desejo sexual reprimido dela. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Nós espíritas não somos entregues a nenhum tipo de misticismo. Mas o que eu posso dizer do dia da reunião mediúnica é o seguinte: não seja um mau elemento a semana toda e resolva ser santo no dia da mediúnica. Que não funciona. O espírita é espírita 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe a moral espírita da segunda e a da terça. A moral espírita é a mesma todos os dias. E frequentemente os médiuns começam a sintonizar com os espíritos que eles vão dar comunicação com dias de antecedência. Então aquele espírito vai ser doutrinado na mediúnica, o médium já tem que ir doutrinando ele durante a semana. Como exemplo. Então, não existe ritualismo para o dia da mediúnica. Pergunta da plateia. Sabe-se que testes, experimentos mediúnicos são realizados em reuniões mediúnicas nos centros espíritas. Por qual motivo estes não devem ser feitos no Evangelho do Lar? Olha, também existe um entendimento incompleto sobre isso. Não existe proibições de exercer a mediunidade dentro de casa. Haja vista que a codificação foi feita dentro da casa da família Bodin. Agora, se você resolver receber comunicação, resolva seu problema. Um espírito ignorante, tudo aquilo que vem na reunião mediúnica,
E você vai estar sozinho para resolver. Você e sua família. Além do mais, você vai pegar os problemas dos espíritos de outras pessoas, os espíritos obsessores, e vai trazer para dentro da sua casa. Se você for suficiente médio para isso, tiver envergadura moral para isso, se a sua família tiver preparação espiritual para isso, se seu filho estiver preparado para doutrinar o espírito que virá, e se você estiver preparado para lidar com os obsessores do centro dentro da sua casa, fique à vontade. Não existe proibição nenhuma. Faz o evangelho lá e desobsedia o bairro todo na sua casa. Os espíritos fofoqueiros todos da rua lá e você conversa com eles. Por que não? Se você é capaz de resolver a situação, resolva dentro da sua casa. Eu li uma obra de André Luiz falando de um médium fracassado. A situação que esse médium chegou no plano espiritual, que ele passou anos dormindo, quando acordou, sofria de esquizofrenia e de alucinações. Qual é a história desse médium? Esse médium atendia no centro espírita. Aí ele começou a atender em casa. E como ele passava o dia todo atendendo, ele resolveu que ele podia aceitar dinheiro pelo atendimento. Quando ele desencarnou, tinha centenas de espíritos obsessores no pé dele. Os espíritos que negociavam com ele. Os espíritos obsessores das pessoas. Ele não desobsediava ninguém. A pessoa ia lá perguntar sobre o negócio, sobre o sócio, ele respondia sobre o sócio. Aí nos interesses inferiores, e quando ele desencarnou, passou anos no umbral, e quando foi resgatado, ele sofria de alucinações terríveis, passou anos para sair, perdeu a encarnação. Então, quem quiser levar o problema para dentro de casa, que aguente, faça suas orações e aguente. O Espiritismo não proíbe nada, tenha consciência do que você está fazendo. Marcelo, vai ser a última pergunta. Em seguida você pode fazer as considerações finais. Jesus era médium? Essa pergunta veio através do WhatsApp. Nós definimos a mediunidade como a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. A pergunta é simples. Se Jesus era médium, qual era o espírito que se comunicava através dele? Diante do conhecimento exarado no Livro dos Espíritos, de que Jesus é o modelo e guia para a humanidade, então qual seria o espírito que ia se comunicar através de Jesus? Quem seria o espírito guia de Jesus? João Batista? Para responder essa pergunta, eu vou ao livro A Caminho da Luz. Emmanuel nos diz o seguinte: quando a Terra começou a ser formada há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Os planetas e as estrelas onde Jesus evoluiu não existem mais. E Emmanuel esclarece que os espíritos dirigentes da galáxia se reuniram nas cercanias da Terra 2 vezes. No momento em que eles designaram Jesus para formar a Terra e no momento em que eles deliberaram sobre a vinda de Jesus para a Terra. Jesus é o engenheiro da Terra, junto com a sua equipe de engenheiros siderais. Projetou os continentes, os animais, as plantas, os homens e a evolução planetária. Um espírito puro é aquele que se comunica direto com Deus.
O livro dos Espíritos esclarece. Somente os espíritos puros se comunicam direto com Deus. Então, quem era o espírito que ia se comunicar através de Jesus? A resposta é simples. Jesus não era médium. Jesus era paranormal. E ele é o futuro da humanidade. Jesus é o nosso futuro. Ele disse: vós farão o que eu faço e muito mais. Então, Jesus é o modelo do Espírito perfeito. O Espírito perfeito, ele não precisa de instruções de outro Espírito. Porque ele conhece Deus. Ele se comunica com Deus. O Espírito perfeito não precisa de um outro Espírito para produzir curas. Ele produz curas pela vontade dele. Pelo seu magnetismo pessoal, conforme Kardec nos explica. Ele andava sobre as águas produzindo uma rampa ectoplásmica debaixo dos pés dele com o poder do pensamento dele. Ele aplacava as tempestades, dando ordens aos espíritos elementais, que são os espíritos da natureza, com a vontade dele. Ele não precisava de nenhum espírito para dizer o que acontecia com as pessoas, porque todas as pessoas eram livro aberto para ele. Porque quando ele olhava para as pessoas, ele não olhava para o corpo das pessoas, ele olhava para a alma das pessoas. Ele já conhecia só de olhar. Não precisa de espírito nenhum. Ele curava de forma quase involuntária. Quando a mulher hemorroísa sintonizou com ele, arrancou a energia dele por osmose. E ele disse que nós faríamos a mesma coisa. Anos depois, Pedro estava entrando num templo e a sombra dele curou um mendigo. Então Jesus cumpriu sua promessa. Talvez Pedro naquele momento tenha sido médium. Então a mediunidade hoje é somente um ensaio do que nós seremos no futuro. Quando nós formos seres psíquicos, nós não precisaremos de mediunidade, nós estaremos em contato direto com a verdade, sem precisar intermediários. Enquanto isso, nós vamos evoluindo em direção ao modelo, porque Jesus, para o espírita, não é um Deus, ele é um mestre. É para fazer igual, é para seguir os passos, é para fazer como ele fazia, para ficar poderoso como ele era. Quando nós seguirmos os passos de Jesus e alcançarmos a pureza da ordem dos espíritos puros, nós não seremos médiuns. Nós seremos a manifestação de Deus na Terra. Um dia, nós seremos a luz do mundo. Essa é a promessa de Jesus, esse é o nosso caminho e esse é nosso destino. Um dia todos nós seremos anjos.